Olá, senhoras e senhores, eu sou Daniel Veiga, o seu anfitrião na Riskcom Brasil 2015 e agora nós vamos ver a palestra do Rodolfo Montoya sobre priorização de pontes ferroviárias utilizando análise de riscos. Então desligue seu celular, feche todas as abas do seu navegador e pegue papel e caneta para anotar tudo o que ele tem a dizer. Até mais! Bem-vindos. Nesta palestra vamos discutir a análise de risco para a priorização de pontes ferroviárias e estimativa de vida útil focada em fadiga. Para tomada de decisão, seja para o planejamento ou orçamento anual. No final da apresentação, você terá a oportunidade de conhecer e adaptar uma técnica de priorização, utilizando a análise de risco, focada em fadiga. Por que colocamos este ponto tão importante, focado em fadiga? É porque a fadiga não temos como controlar ela. Se eu encontrasse algum tipo de indicador que me permita avaliar a fadiga, vai ser uma grande ferramenta para poder dar manutenção nesse problema, nessa estrutura. A importância da parada desse ativo, desse processo, vamos denominar como consequência. Isto vai estar, obviamente, em função do tipo de transporte, rodoviária, ferroviária. Vamos conhecer técnicas de identificação do dano e fadiga, a interpretação da opinião técnica, podendo priorizar orçamentos de uma maneira eficiente e quantitativa, além da qualitativa. A qualitativa da opinião e a quantitativa, vamos utilizar técnicas para essa opinião, para ter um número, uma faixa que me permita avaliar eu ou qualquer outro técnico pode avaliar da mesma maneira. Todas essas técnicas podem ser adaptadas para a nossa realidade, o cenário atual, e a técnica vai utilizar a norma AREMA para avaliar a fadiga na estrutura. Então, é isso aí. Espero que vocês possam aproveitar e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Como pequena apresentação do meu currículo, esse daqui é o site da empresa, montoyaalveseng.com. Aqui temos os diferentes serviços que prestamos de engenharia de projetos, manutenção, instrumentação, avaliação de estruturas e demais. A equipe, oficialmente, sou eu e temos alguns colaboradores externos. Eu tenho uma pequena experiência nacional e internacional em empresas multinacionais e demais, e trabalhei muito com desenvolvimento tecnológico, manutenção de pontes, consultoria e instrumentação de pontes. Atualmente sou consultor de pontes, trabalho com manutenção, priorização, instrumentação de estruturas. Para poder ficar mais confortável, eu vou desligar a webcam para que vocês possam apreciar melhor a apresentação. Então, vamos lá. Então, eu vou mencionar dois casos que acho interessante. O primeiro caso é um caso típico de projeto. Isto aconteceu nos Estados Unidos. Ela foi executada de uma maneira não tão criteriosa e eles encontraram uma espessura de uma viga com uma dimensão menor, e como já estava comprada e tem todo um tempo de execução e demais, eles decidiram utilizar essa viga e preencher o vazio da altura com concreto. O que aconteceu?
Eles utilizaram uma viga com menor rigidez e aumentaram a espessura do concreto. Quando foi aumentada a espessura do concreto, aumentou o peso próprio que está sendo transmitida na viga, sendo que essa viga tem uma menor rigidez. Ou seja, vários fatos que permitiram um acúmulo de tensão não esperado e um colapso posterior, como foi infelizmente observado. Segundo caso que eu queria apresentar é o caso de uma ponte na Irlanda. O que aconteceu? Essa ponte era constantemente inspecionada, cada 3 vezes por semana, sendo que o técnico que realizava essa inspeção ele não tinha uma experiência adequada e justamente 3 dias após a realização da última inspeção, com assinatura, com avaliação do técnico responsável, a ponte colapsou. Não foram detectados problemas que talvez podia atuar a equipe de manutenção, mas como não tinha uma equipe capacitada, técnica, que possa verificar esse problema, infelizmente eles não conseguiram a ponte colapsar. Aqui estamos apresentando vários problemas que podem acontecer nas ferrovias. Um problema clássico é a falta de investimento, né, e desvios no carregamento. O que acontece? Muitas vezes é necessário realizar um investimento em uma ponte, mas infelizmente por algum motivo de tomada de decisão não é possível nesse período, nesse semestre, realizar o investimento. E isso vai sendo constantemente mudada a data do investimento, e isso vai levando a ponte, aumentando a degradação, levando a manutenção. Todos os fatos se juntam e colapsa a estrutura. Fadiga pela utilização, né? Fadiga pela utilização, isso acontece, né, no aço, no concreto, né? Mais frequentemente no aço, né? É um típico problema do aço. Isso talvez a gente possa, de certa maneira, controlar com certas melhorias no projeto, ou melhorias na ponte existente, ou na manutenção. Corrosão excessiva também é um problema que a gente vai tentar controlar com essa proposta. A execução que a gente já mencionou, manutenção da via, um problema gravíssimo, né? Uma boa manutenção na via pode diminuir muito esse coeficiente dinâmico da estrutura. Equipe pouco treinada. Terceiros, né? Constantemente a nossa ferrovia ela passa por locais onde trafegam veículos de carga pesada, tipo transporte de materiais e demais, e às vezes o gabarito do veículo é superior ao gabarito do viaduto e bate na estrutura. Isso constantemente acontece. E problemas naturais, inundações, alguns outros problemas que possam levar a estrutura a um risco muito alto de colapso. Podemos ter uma quantidade muito grande de estruturas. Pode ser uma estrutura só, muito comprida, ou posso ter várias estruturas diferentes ao longo de toda
a rodovia ou a ferrovia. Posso ter mais ainda um complexo, várias estruturas em um mesmo local. A pergunta é, eu posso ter um orçamento anual, semestral, mensal, seja o que for, eu posso ter um orçamento, mas quais são as pontes que eu vou aplicar esse orçamento? Será que é a primeira ponte? Será que é a segunda ponte? Será que todo esse complexo de pontes? Ou uma ponte mais longa? Será que eu vou realizar manutenção? Ou eu vou substituir a ponte? Então, todas essas escolhas eu preciso tomar a decisão de qual ponte, qual vai ser a ordem, qual vai ser a primeira ponte que eu vou atacar, que eu vou dar manutenção, que eu vou substituir. Isso, no final de contas, se eu não tenho uma ferramenta para tomar decisão, vai ser a minha escolha, da minha experiência, do pessoal responsável. Eu vou ter que escolher. Talvez essa estrutura demanda um valor menor, um tempo menor, uma logística menor. Então eu vou ter que tomar uma atitude, ter que tomar uma decisão. Eu posso ter uma ponte que vale X milhões e posso ter 50 pontes que valem X milhões. Então, qual seria melhor para a minha empresa? Fazer uma ponte que vai mitigar o risco dessa ponte, ou fazer 3, 4 pontes que vão mitigar um risco, talvez X, de toda a ferrovia. Então, essa tomada de decisão é complexa, né? Muitas vezes vai ser feito pelos gerentes, ou diretores, ou líderes, né, que tenham essa responsabilidade. Mas nós precisamos, como técnicos, ter algum tipo de ferramenta que facilite a tomada da decisão, da orientação que vamos repassar para os líderes. Continuamos com o pensamento. Eu posso ter uma estrutura que tem diferentes patologias, né? Essa estrutura pode ser uma viga e tem diferentes patologias, e cada patologia vai ter uma importância. Eu vou ter que dar um peso para cada patologia. Posso ter, inclusive, em estruturas diferentes ao longo de toda a minha ferrovia, diferentes danos em diferentes locais, na fundação, na viga, no encontro. Como é que eu posso quantificar isso? Como é que eu posso escolher isso? Qual é mais importante? Mais ainda, posso ter na mesma estrutura diferentes trincas, diferentes patologias. Como que eu posso saber qual é mais importante? Então aí vem a proposta. A proposta é analisar a estrutura baseado no risco. Que coisa é risco? Risco nós podemos talvez entender mais facilmente o risco político, risco de chuvas, risco de furacão. Então, podemos ter um mapeamento dos principais locais onde vai acontecer um crescimento da população, né? Então, o risco maior é aqui, por exemplo. Um risco menor é aqui. Risco de acontecer uma chuva muito forte, um furacão, um terremoto, uma coisa similar. Eu vou ter um mapa que vai me permitir localizar onde que eu tenho esse risco. Isso é muito utilizado em taludes, em túneis ao longo da ferrovia. Isso pode ser aplicado a qualquer tipo de sistema de transporte. Então, basicamente, o risco, que coisa é? É a consequência
vezes a probabilidade de acontecer esse fato. A consequência, que coisa seria? Seria, se acontece esse problema, a consequência que vai gerar esse problema. E a probabilidade, qual seria a probabilidade que aconteça esse problema. Mas nós vamos tentar trazer isso para para a nossa estrutura. Consequência vai ser a parada que vai gerar esse ativo, essa ponte, vai gerar uma consequência. Quanto mais importante é esse ativo, essa ponte, ele vai ter mais consequência, uma consequência maior. Isso nós vamos denominar criticidade. Por outro lado, a probabilidade vai ser definida em função do dano estrutural desse ativo. O que significa isso? Um ativo que tenha um maior dano, ele vai ter maior probabilidade de colapsar. Está ligada a probabilidade com o dano de colapso da estrutura. Criticidade. A criticidade é um atributo do equipamento associado à consequência de uma eventual falha. De forma que, quanto maior a consequência da falha, o equipamento terá um coeficiente de criticidade maior. Eu tenho uma cadeia de ativos da minha ferrovia e cada estrutura vai ter uma criticidade. Quanto maior ela vai ser mais importante. Eu tenho que atender ela, dar manutenção nela para poder mitigar a consequência dessa ferrovia, dessa cadeia. Definimos criticidade como um peso vezes uma característica. As características elas têm que ser definidas em função da experiência, do conhecimento da ferrovia. E o peso ele tem que estar sempre entre 0 e 1, para não ter problemas de escala. Os pesos devem ser também sempre calibrados para cada sistema de transporte, para cada ferrovia. Existem possibilidades que podemos calibrar esse peso muito mais quantitativamente. Aqui, por exemplo, estamos mostrando algumas características: comprimento total da ponte, altura máxima do pilar, carregamento máximo informado e por aí vai. Mas podem existir muitas características que vai depender de cada ferrovia. Se a ferrovia é de transporte de carga geral, se ele é de minério somente. Tem vários tipos de ferrovias que vocês vão ter que adaptar para essa técnica. A criticidade vai ser uma característica multiplicada por um peso. Aqui temos as características que coloquei como exemplo. Comprimento total. Quanto maior o comprimento, será mais complexa a solução de reforço ou de troca. Um vão menor de 15 metros, os impactos gerados pelos veículos são mais importantes para pontes menores de 15 metros. Curva e tangente, singela ou dupla, cada uma vai ter uma importância que está em função da logística que você vai ter que realizar para trocar, para dar solução à ponte. Outras características importantes, como o trecho carregado, desvio do carregamento e demais, vai ser relevante aspectos como logística, acessos, desvios, estimativa da vida útil e demais.
Algumas características da criticidade. As, as diferenças no carregamento. Elas, talvez para algumas ferrovias que têm maiores controles, que têm menores controles do carregamento, vai ser menos, vai ser mais importante. Mas podemos ter casos que seria importante pelo desvio que foi apresentado, isso vai levar vários problemas na mola, e isso daí é uma cascata, uma cadeia. Com a mudança dos carregamentos, muda a resposta da estrutura. Cada estrutura ela vai ter um ciclo de fadiga muito diferente se eu tenho uma carga distribuída perfeitamente ou se eu tenho uma carga toda variável. O ciclo vai ser maior, o ciclo vai ser menor. A minha manutenção vai ter que ser maior ou menor. A importância da velocidade. Imaginar que para um trem de alta velocidade vai ser muito mais importante que para um trem de minério ou de carga. Mas o que acontece? O alto peso, a alta carga por eixo, isso faz que a velocidade amplifique o coeficiente dinâmico, amplifique o coeficiente, o peso do vagão. Isso vai demandar maior, maior capacidade nos truques, vai demandar maiores capacidades na roda, no trilho, na via permanente e demais. Toda esse complexo sistema de veículo, contato roda-trilho e estrutura vai ser influenciada pela velocidade. Aqui colocamos um exemplo que foi medido na ferrovia da Vale, que quando mudamos a velocidade de 10 para 50, o aumento de impacto foi de 33%. Todas as ferrovias, em função da classe da ferrovia, elas são projetadas para velocidades maiores, 80, 70 e demais. Então, nesse caso, nós temos uma folga, porque normalmente nós utilizamos a ponte a uma velocidade menor do que teoricamente foi projetado. Então, temos um coeficiente ainda de segurança. Agora, como que eu posso avaliar o dano? O dano, se eu tivesse um sistema já consolidado, onde eu fiz inspeção visual, inspeção detalhada em todas as pontes, eu podia ter uma boa quantificação do dano. Saber a estrutura X ela tem maior dano que a estrutura Y e por aí vai. Se eu não tenho essa informação, eu teria que, o primeiro passo, criar uma opinião técnica dos especialistas dessa ferrovia. A nossa proposta foi separar em 4 perguntas básicas. Quanto que o dano na via permanente e na superestrutura? Quanto que o dano na transição e encontro? Quanto que o dano no aparelho de apoio? E quanto que o dano nas estacas e lucros de fundação? Com essas perguntas, eu posso estudar se foi muito, se foi pouco. Como que eu faço isso? A lógica difusa, que é a ferramenta que permite quantificar de uma maneira numérica e não somente com achismos, o problema de quanto dano tem a estrutura e a pessoa fala é um dano leve, um dano moderado. Então o cara pode falar, o dano nessa estrutura é leve, mas quanto significa leve para mim? Então a lógica difusa permite exatamente isso. O conjunto clássico é não e sim. O conjunto da lógica difusa é um não e ele vai mudar até um sim. Mas eu tenho vários coeficientes que posso utilizar. Então, por exemplo, temos dano na longarina. A pessoa pode falar, temos.
Mas quanto dano temos? Leve, moderado, alto. Então, para isso, vamos utilizar modelos matemáticos que permitam quantificar o que significa leve para meu cálculo, o que significa moderado para meu cálculo. Outra coisa interessante que eu posso aproveitar no aspecto de criticidade, como é que eu posso calibrar a criticidade se eu não sei quanto que seria um comprimento importante ou um comprimento pequeno, não tão importante? Podia também utilizar a lógica difusa. Nesse caso, obviamente, eu posso limitar, eu posso colocar um limite até 15 metros, é menor a 15 metros não é tão importante, maior a 15 metros é. Mas, se eu quero, talvez tenha uma ponte que ela está em 14,90, 15,30, como é que eu defino? Vai para importante ou vai para menos importante? Eu podia utilizar essa lógica. Com essas variáveis linguísticas, nós definimos 4 variáveis. Cada uma tem um vetor. Esse vetor vai, vai simular a resposta da pessoa e o coeficiente de importância dessa resposta. Sendo que eu não tenho somente não e sim, eu tenho uma área de respostas. Nesse caso, eu tenho um leve, normal, um moderado e um grave. Então, cada opinião ele vai pegar uma área e vai multiplicar pelo meu fator. E o cálculo da probabilidade vai ser em função dessa característica, dessa opinião técnica que eu estou solicitando ao técnico que tem a experiência. Cada estrutura, nós sabemos qual elemento vai ser mais importante. Por exemplo, em uma ponte, se eu encontrasse um dano nas vigas ou um dano no bloco, é mais importante o dano no bloco que o dano na viga, porque o bloco vai ser mais complexa a solução. No caso, a viga colapsa, eu posso talvez ter uma solução mais simples, mas não vai levar toda a ponte. Igual um aparelho de apoio, igual um pilar, uma laje de transição, por exemplo. Né? Cada tipo de elemento da ponte, eu vou dar um peso de importância em função do conhecimento técnico que temos. Isso é válido para um prédio, para um viaduto, para um talude, qualquer tipo de estrutura. Além do conhecimento e da experiência técnica, precisamos ter alguma ferramenta numérica que permita calcular o dano da estrutura. Nessa proposta, o principal problema que a gente vai tentar verificar é a fadiga. A fadiga é uma concentração de tensões que acontece em um certo local e que pela quantidade de ciclos ela não precisa chegar até o valor máximo da resistência desse local e ela falha com um valor muito menor pela quantidade de ciclos. É importante a quantidade de ciclos e os níveis de tensões que alcança essa peça. Ou seja, ela pode falhar, trincar com uma tensão muito baixa, mas uma quantidade de ciclos muito alta. Ou ela pode falhar com uma tensão muito alta e uma quantidade de ciclos muito baixa. Geralmente acontece essa fadiga em locais que não estamos enxergando, em mudança de secção que acumula a tensão das peças e demais. Para conhecer detalhadamente o processo de fadiga, nós precisamos conhecer os carregamentos, os ciclos de carregamento, desde quando a estrutura está trabalhando, as quantidades de veículos, de trens,
a dimensão do veículo, a dimensão da locomotiva, a carga atual, a carga futura. Com isso, podemos estimar os ciclos e as tensões que a ponte alcançou. Problema de fadiga encontramos constantemente em locais como rebites, conexões, soldas, problemas graves podemos encontrar já em estruturas com corrosão, né? Isso aqui é um problema grave, né? Que a gente pode encontrar, que não é só o rebite que está com problema de corrosão, senão o local onde o rebite se apoia. Então, esse rebite não está mais funcionando. Problema de fissura, de fadiga, eles são muito comuns em treliças, né? Podemos inspecionar constantemente esses locais. Nas soldas, às vezes porque foram mais executadas, ou mesmo para o projeto, problemas do projeto, e mais. Quanto mais aumenta o ciclo de carregamento e já tem um problema de fadiga ou tem uma, uma previsão que nesse ponto vai acontecer a fadiga, como estamos aumentando o ciclo, é de esperar que pode acontecer nesse local uma trinca, né? E se acontece, temos que atuar de imediato. Qual vai ser nosso modelo para avaliar essa fadiga? Primeira coisa, conhecer locomotiva, vagão e ciclos de carregamento. Depois, utilizar algum tipo de programa que permita modelar a estrutura, tipo análise matricial ou elementos finitos. Na nossa proposta, utilizamos um programa que foi desenvolvido por nós. Como é que vou calcular esse dano? O acúmulo de dano ele é por etapas. Então, cada diferença entre tensões que estamos encontrando, ela tem um ciclo de carregamentos. É como que eu tenho uma capacidade máxima de tensão de 10 megapascal para 1000 ciclos, por exemplo. Então eu vou ter que somar. Aconteceu 1 megapascal e 5000 ciclos. Depois aconteceu 2 megapascal e 2000 ciclos. Eu teria 5000 ciclos e 2 e 2000 ciclos. Eu teria mais 2, 5 mais 2000 ciclos. Então eu vou acumulando o dano que aconteceu. Para esse 1 megapascal aconteceu um dano de 0,1. Para esse 2 megapascal aconteceu um dano de 0,2. Então tenho 0,1 mais 0,2. Então o acúmulo de dano ele segue o critério cumulativo, que justamente é a quantidade de ciclos que aconteceu para essa tensão, dividido pelos ciclos máximos que podia acontecer para essa tensão. Mas isso para cada diferença de cada tensão. Isso vai gerar um dano que quando ultrapassa o número 1, significa que não tem mais como suportar esse carregamento. Para eu poder contar os ciclos, utilizamos a técnica de Rainflow. Que coisa é isso? Uma técnica que vai contar, que vai permitir contar quantos ciclos tem um carregamento. Por exemplo, se eu passo um trem sobre a longarina, podemos pensar que cada trem gera um ciclo de carregamento na longarina, mas isso vai ser relativo, vai depender do vão da longarina, né? Porque às vezes cada truque vai entrar e sair muito rápido na longarina, se a longarina é curta. Se a longarina é comprida e ela é superior ao comprimento do vagão, vai entrar cada vagão, vai entrar na minha ponte
e vai gerar um ciclo de carregamento, mas quando ele tente aliviar, vai entrar o seguinte vagão. Então, eu vou ter que analisar profundamente os ciclos e as configurações desses ciclos de cada elemento. Por exemplo, para uma transversina, é evidente que cada eixo, quando ele entra na transversina, ele vai entrar, aliviar. Então, cada eixo na transversina vai ser um ciclo. Igual para uma conexão de uma treliça. Então, é necessário conhecer essa técnica Rainflow para poder quantificar os ciclos. O Rainflow é uma técnica que ele vai contar os ciclos em função como se fosse um telhado e uma gota de água de chuva, como é que ele vai caindo. Então aqui é explicado como é que é feito esse procedimento para contar os ciclos. Essa ferramenta permite contar os ciclos que estão acontecendo para uma tensão X. Por exemplo, aqui eu teria um ciclo para essa tensão. Teria um ciclo para essa tensão. Talvez aqui seria o segundo ciclo para uma tensão. Vou colocar aqui como exemplo para essa mesma tensão. Então eu teria que, para essa tensão tenho dois ciclos. Aí eu vou ir acumulando o dano. A AREMA, ela permite um número de ciclos para uma tensão X. Isso eu vou ter que utilizar para quantificar o tipo de elemento que estou analisando. É a curva básica da AREMA. Cada letra aqui representa cada tipo de conexão. E o que ele fala é que para um número de ciclos X, eu vou ter uma tensão máxima de fadiga. Se eu tenho menor ciclos, eu tenho uma tensão maior. Se eu tenho mais ciclos, eu tenho uma tensão menor. O modelo AREMA. Após eu avaliar a estrutura com a dimensão real da estrutura, a dimensão do veículo real, dimensão da operação real e demais, eu vou contar a diferença de tensores que está gerando esse veículo e quantas vezes cada tensão está sendo gerada. Ou seja, eu vou ter um registro para uma tensão X, tenho 2.000 ciclos, para uma tensão X, tenho 3.000 ciclos. Eu vou escolher o tipo de detalhe de conexão que estou estudando e vou obter o coeficiente A, que vai estar em função desse diagrama daqui ou essa tabela daqui. Em tipo da categoria, vou ter uma constante A. Com essa constante A, eu vou calcular o número de ciclos que essa constante A me permite realizar. E vou calcular uma SRE. Que coisa é? É a faixa de tensão aplicada máxima que eu posso utilizar para um número de ciclos. Calculando o dano da estrutura, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular o dano do somatório de todos os ciclos para essa tensão, dividido pelo coeficiente que está sendo utilizado do detalhe, multiplicado por SR fratura, que vem da tabela anterior, e o SRE, que vem dessa equação daqui. Esse RI que está aqui, ele é a tensão que está acontecendo para esse número de ciclos, que é essa tensão daqui. Então, com isso, estamos identificando o dano, e esse dano vai ser o índice de priorização do dano desse detalhe, dessa estrutura. Porque eu vou pegar o pior detalhe que tenho na estrutura. Com essa estimativa de dano, se ele está muito próximo de 0,8, 0,7 ou está 0,1, eu vou ter a diferença de 1 menos 0,8. Ou seja, ele tem ainda uma estimativa de vida de 0,20. Tendo essa estimativa de 0,20,
Eu posso fazer uma conta de trás para frente e posso dizer que eu vou passar um número X de veículos de composição para alcançar esse 0,20 que ainda está faltando para trincar a estrutura. A quantidade de veículos que vai trafegar na minha estrutura para alcançar 0,20 eu posso quantificar em anos. Então, se não mudasse a operação da ferrovia, eu posso saber quantos anos temos ainda de vida útil na estrutura. Aqui temos alguns resultados de um exemplo. Podemos observar a diferentes registros de tensões, os deslocamentos, o histograma de rotações, por exemplo, e a tensão superior e inferior. E aqui teria o histograma de ciclos, com a diferença de tensões e com a quantidade de vezes que aconteceu isso. E a proposta final, qual seria? Seria a criticidade multiplicada pelo dano que está sendo representado como probabilidade. E teria uma importância do dano da opinião, que foi calculado utilizando a opinião técnica da experiência, mais uma importância do coeficiente de dano calculado pela fadiga do projeto em si. Esse coeficiente, essa importância, vai depender da pessoa que está analisando o problema. Eu preciso criar riscos. Esse risco eu vou ter que definir em função do meu processo de manutenção e demais. Vou ter que colocar limites para poder parametrizar a minha escolha. Esse limite ele vai ser calibrado, eu posso calibrar com a experiência, como primeiro passo, colocar um coeficiente para tentar calibrar com a priorização existente e demais. E com essa informação eu posso colocar uma frequência de manutenção e inspeção. Nesse caso foi feito uma pesquisa, uma busca de frequências ao longo de diferentes ferrovias, diferentes nodos. E chegamos nessa conclusão de que as pontes estão mais ou menos inspecionadas visualmente cada 2 anos e detalhadas a cada 3 anos. E o plano de trabalho vai ser em função de cada risco. E vai depender, como eu falei no início, de cada ferrovia, do orçamento e demais. Um caso prático é mudança do dano de um ativo. Inicialmente, um ativo X ele foi dada somente opinião técnica, mas na época não foi feita inspeção visual ou detalhada, e ela, depois da avaliação da matriz, ela estava em uma posição, no risco 3, bastante lá embaixo. Quando foi feita a inspeção detalhada, foi encontrada algumas patologias e foi atualizada a matriz de risco. E com essa atualização, a estrutura foi levada para o risco 1 e já foi a terceira colocada. E nesse caso, já está entrando como uma característica importante que vai mudar a minha matriz de priorização, como era o esperado. E quando encontramos trincas, qual seria a solução? Trincas de fadiga. É importante entender que a velocidade vai influenciar nessa trinca. É importante, a primeira coisa a fazer é reduzir a velocidade para uma velocidade que não tenha tanto impacto. E nesse caso,
Vocês podem observar que essa velocidade é 20 e esse daqui é 53,64. O que acontece? Vocês podem observar que não tem muita diferença entre eles. Entre 53,64, o, o fator dinâmico é muito pouco, mas de 20 para 53 é relevante. E mais importante é como o carregamento entra na estrutura. Vocês percebem que para velocidades de 53 ela entra muito rápido, ela muda muito rápido. Para 20, como ele está muito devagar, a tensão muda, mas mais pausadamente, posso dizer. Então a primeira decisão seria baixar a velocidade. Depois de encontrar fadigas, o mais adequado para cortar o crescimento dela é colocar um furo no final dela. Só que esse furo tem que ser dimensionado para absorver a energia da fadiga. Após realizar o furo, uma recomendação para recuperar paliativamente a estrutura é soldar a fissura. Só que tem que ter cuidado, porque o fato de soldar a trinca, você está gerando novamente uma peça que vai ser solicitada. Então eh, ela pode gerar uma combinação de tensores que pode solicitar muito rapidamente essa solda. A solda também tem que ser executada com um certo cuidado, sem carregamento. Então tem que ter toda uma logística bastante importante. E depois de executar essa recuperação paliativa, tem que ser feito um reforço mais completo, né, que permita voltar para a velocidade normal, carregamento normal. Outra solução é diminuir o carregamento, que obviamente isso vai impactar na operação e demais. Outras melhorias de projeto, isso aqui a gente já falou, trocar parafusos alta-resistentes, melhorar as corrugações da solda, para não ter acúmulo de tensão, diminuir o vão, melhorar os rebites, criar um manual de inspeção técnica, já com a nossa experiência, com a experiência da análise numérica que foi feita, vocês podiam já criar os pontos que o técnico tem que ir lá para inspecionar, instrumentar as estruturas, que vai permitir calcular as tensões reais ou ciclos reais de fadiga. É muito importante instrumentar as pontes para determinar cada fator que solicita a ponte, qual é a importância dentro do fator de segurança. O que acontece? O fator de segurança, ela prevê que vai ter vibração na ponte, desvio dinâmico do carregamento, defeito de via e defeito de veículo. O importante é determinar que percentual de defeito da via está dentro desse valor daqui, que percentual de defeito de veículo está dentro desse valor daqui, para poder mitigar cada fator. Eu não posso somá-los todos esses valores, ultrapassar esse fator de segurança, igual para outros tipos de problemas. Para isso, existem técnicas de medição do vagão instrumentado, da ponte de instrumentação, do alívio do carregamento, estudo da via permanente e demais. Como resumo final e próximos passos, nós levantamos um passo a passo para alcançar essa priorização. Primeiro passo, levantamento de todas
as informações, projeto, inspeções anteriores, visuais, detalhar, levantamento de toda a experiência dos técnicos e histórico das pontes, para poder avaliar o dano qualitativo. Criação de manuais, procedimentos, de inspeção visual, detalhada e manutenção. Cadastro, se não tiver, levantamento de todas as características geométricas. Com isso, podemos criar também o peso de cada característica e calcular a criticidade. Avaliação numérica fadiga para a determinação dos índices de fadiga. Calculamos a matriz de riscos e a criação de planos de manutenção nos próximos anos. É o primeiro passo. Já temos como atuar, já temos como pensar em pedir orçamento para cada ano. Próximos passos vamos ter que avaliar numericamente ou experimentalmente todas as pontes, além de determinar os danos mais profundamente na estrutura. Podemos determinar parâmetros de vibração, tipo frequência e aceleração, podendo determinar faixas de aceleração e frequência como gatilhos de manutenção. Isso vai ainda mais criar índices de manutenção para nossas estruturas. Podemos levantar os pontos principais onde existem acúmulo de tensão. Em função dessa avaliação numérica, vamos conhecer quais são os locais que temos tensões e os ciclos de fadiga que podemos alcançar essa tensão. Aí podemos melhorar ainda mais esse manual, criando pontos específicos que a pessoa técnica tem que ir lá para inspecionar. Determinados os percentuais de utilização de cada item da via permanente, do vagão, podemos definir a importância de cada patologia. A via permanente é mais importante que o vagão, ou não, e demais. Realizando a inspeção visual e detalhada de todos os ativos, podemos retroalimentar a parte do dano da estrutura. Quando seja encontrado algum tipo de dano, temos que dar uma manutenção corretiva de imediato. Vamos criar uma base de dados para cada tipo de dano, temos uma solução paliativa e uma solução permanente. Para essa solução, temos um custo, criando uma planilha de custos para cada dano. Retroalimentamos novamente a matriz e podemos, no final, criar um programa de gestão de ativos. Que coisa seria isso? A matriz vai ser retroalimentada pelo dano que está sendo mudado dessa ponte e ela vai calcular automaticamente um custo para essa solução. E com esse custo podemos ainda mais priorizar cada ano o nosso orçamento. Então, no final de contas, vamos ter uma matriz com uma priorização de análise de risco e de orçamentos, que seria o passo final para ter uma gestão de ativos eficiente. Quais são os ativos com maior risco e quanto que é o custo dessa solução para reforço, para substituição. Ter uma ferramenta para escolher, para tomar a decisão em função do risco e do custo. Bom, pessoal, é isso aí. Espero ter contribuído com esse desenvolvimento constante que nós, como engenheiros, temos, né? E ter apresentado para vocês essa técnica que vai ajudar vocês na manutenção anual, na tomada de decisão, e com certeza ela precisa de muitas melhorias, e já temos vários passos que nós mencionamos que já estamos atuando para a melhoria dessa técnica, implantação em ferrovias. Então eu somente quero agradecer aos meus patrocinadores
né, principalmente os que estou mostrando agora, né, que é a MRS, logística e a minha empresa, Montoya Alves. E esse evento daqui já passou, né, mas Ibracon também ele apoia a nossa palestra, a palestra que está sendo agora realizada. No próximo ano estaremos nesse evento, né, e vamos falar mais profundamente sobre a tipo de instrumentação que foi feita para localizar a fadiga, ou depois da fadiga, quais são as técnicas que a gente pode utilizar para reforçar as pontes, as estruturas, e outros casos de avaliação da matriz, se está aderente ou não. E nesse evento a gente vai apresentar novos resultados. Espero ter uma próxima oportunidade para conversar, discutir novamente com vocês. Obrigado. Olá, senhoras e senhores! Espero que você tenha gostado de assistir essa palestra com um excelente conteúdo da RISC-COM Brasil 2015. Caso você esteja cadastrado na nossa lista, você está recebendo os horários das exibições gratuitas. E se mesmo assim você não conseguiu assistir alguma palestra, não tem problema, porque você pode adquirir o pacote VIP da RISC-COM. Com o pacote VIP você tem acesso a todas as palestras no ambiente de EAD, para assistir as palestras quando quiser, quantas vezes quiser, durante 2 anos. Então, clique no botão que aparece aqui na sua tela e adquira já o seu pacote VIP para ter acesso a todas as palestras e assistir tranquilamente a hora que você quiser. Até mais!